Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia? Pra quem tá nessa balada pandêmica, curtindo a vida aí com bebidas, com divertimento, estamos aqui nos divertindo com a galera de Recife. Pessoal, muito gente boa, muito bacana, que eu tenho o maior carinho. E a gente tá aqui fazendo uma aula, falando nada mais, nada menos, com um final de semana cheio de informações sobre neuropsiquiatria geriátrica, né? Eu aqui diretamente de São Paulo, o pessoal em Recife, todos os colegas médicos, todos muito amigos meus. Nós já tivemos a oportunidade de estar junto algumas outras vezes para psicopatologia, transtornos alimentares. Estamos hoje aqui falando, no exato momento, sobre Alzheimer e agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Tá certo? Pessoal, vamos conversar. Todo mundo já foi no banheiro, já pegou sua água. Cadê a minha água? Tá aqui. Um abraço aí para quem tá me assistindo ao vivo. Dá certo, Laércio, começar? Dá certo, pessoal? Vamos não nos cansar. Mais 20 minutinhos. Se demorar muito é meia hora, mas acho que é menos. É 20 minutos. Boa. Alzheimer, tratamento farmacológico, né? Depois que a gente terminou de falar sobre tudo do Alzheimer, né? Fomos, acho que o mais rápido possível que a gente foi. Eu quero que fique muito dentro da cabeça de vocês sobre as alterações cognitivas. Vocês têm que entender o que são perdas cognitivas, entender que o DSM-5 coloca os 6 domínios cognitivos. Façam esse entendimento muito maior, muito melhor do que entender aquela complicação de toda a fisiopatologia do Alzheimer. E pensar em que a gente tem de tratamento. Eu acho que a gente tem que fazer a investigação clínica de forma adequada, né? Retomando. E a nossa investigação clínica de forma adequada é sempre pensando naquela possibilidade de identificar onde é que está tendo perdas cognitivas. Lembrando que a gente precisa de pelo menos 3 pessoas dentro de uma sala, de um consultório de neuropsiquiatria geriátrica. Obviamente um médico para fazer um diagnóstico de forma adequada. Obviamente um paciente e uma pessoa que seja, que tenha um trabalho, pelo menos, que more junto, que esteja junto e consiga nos mostrar e identificar onde é que está tendo essas perdas cognitivas, tá certo? Daqueles 6 domínios que nós já falamos. Em relação ao Alzheimer, em relação ao tratamento farmacológico, o que é importante do tratamento farmacológico no Alzheimer? Nós temos que ter um entendimento que ele faz um tratamento para sintomas comportamentais e cognitivos. Os sintomas comportamentais nada mais é do que agitação, depressão, apatia. Obviamente a gente vai avaliar cada caso e dependendo da sintomatologia de cada caso, nós iremos utilizar as medicações necessárias para fazer esse tratamento. Para um quadro de agitação, sempre pensar em fazer um tratamento com um antipsicótico de segunda geração, às vezes até mesmo estabilizador de humor. Depressão, a gente pode fazer a utilização, obviamente, de um antidepressivo. A apatia, hoje em dia nós temos a utilização também de medicações noradrenérgicas, medicações que são estimulantes, como por exemplo o Venvance, como por exemplo a Ritalina ou o Concerta. São medicações que a gente pode utilizar, tá? Às vezes em baixa dose. O Modafinil, né? Que é o Stavigile, também pode ser bastante utilizado para esses quadros de apatia. O Stavigile que é utilizado para você ficar acordado, né? Vocês obviamente sabem. Só que em algum momento, para esses quadros mais apáticos do paciente mais idoso, dá para a gente fazer ali, usando nosso linguajar, um cheirinho aí de Stavigile para o camarada dar um up e ficar mais acordado e ter essa percepção e ter uma qualidade de vida um pouco melhor durante o seu dia a dia, né? Em relação aos quadros cognitivos, pessoal, que é isso que é importante de vocês também conseguirem entender, só voltando um pouco. Em relação à agitação, quero dizer que quando a gente for pensar em fazer a utilização de antipsicótico para os pacientes, eu já falei isso, repito, porque isso não pode ser errado. Não, a gente não pode cometer iatrogenia. Toda vida que a gente pensar em um quadro de agitação psicomotora e quiser fazer a utilização para o paciente com quadro demencial de antipsicótico, temos que utilizar antipsicótico de segunda geração. É muito fácil, muito mais claro de a gente acreditar que há um quadro de Alzheimer para ir,
Mas possa ser, amanhã a gente vai discutir sobre isso, possa ser que esse paciente tenha apresentado um quadro de demência de corpo de Levy. E aí a gente não vai, terá feito uma iatrogenia se a gente utilizar antipsicótico de primeira geração. Se a gente utilizar Aldol, se a gente utilizar a risperidona. Nossa, mas a risperidona é de segunda. Tá, mas ele é muito parecido com as medicações de primeira geração. Se a gente utilizar, por exemplo, clorpromazina, então evitar ao máximo, quer dizer, na verdade não utilizar, mesmo que você tenha certeza do diagnóstico de Alzheimer. Possa ser que seja uma demência de corpo de Levy e não vale de jeito nenhum a pena a gente utilizar. Amanhã a gente discute isso, porque a gente não fazer uso dessa medicação. Em relação à parte cognitiva, pessoal, a gente tem duas classes de medicações. Nessas duas classes de medicações nós temos 4 representantes. As medicações mais eficazes, né, antidemenciais, são os inibidores da colinesterase e temos também a memantina. Os inibidores da colinesterase nós temos rivastigmina, donepezila e galantamina, e a memantina, que é um N-metil-D-aspartato, um antagonista do receptor N-metil-D-aspartato, que é a memantina, né? Não tem grandes diferenças, né, em estudos falando sobre quem é melhor. Vou usar rivastigmina? Vou usar donepezila? Vou usar galantamina? Vale muito mais a pena a gente sempre começar. Isso é a minha prática clínica. Eu sempre começo com testes terapêuticos utilizando o donepezila. Se tudo der certo, eu continuo com ele. Mas por que essa propaganda toda com a donepezila? Porque na verdade é a medicação que é mais o custo é menor, é mais barato e ela tem a mesma função e ela apresenta as mesmas características de positividade, vamos dizer assim, para a utilização. Então a rivastigmina geralmente um pouco mais cara, a galantamina também. Então por custo eu acabo utilizando muito mais a donepezila, tá? Em relação aos inibidores da colinesterase, né, vamos falar... Olha, Josival, admite. Em relação aos inibidores da colinesterase, vamos falar o que é que danado eles fazem. Eles vão atuar, né, existem aquelas 3 teorias que nós falamos, a teoria da proteína tal, a teoria do déficit colinéstico e a teoria da proteína beta-amiloide, né? A teoria do déficit colinéstico é onde vão estar atuando os inibidores da colinesterase, onde a gente aumenta a disponibilidade sináptica da acetilcolina por uma inibição de suas principais enzimas catalíticas, que é a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase, tudo bem? Tem efeitos, obviamente, sobre cognição, que é o que a gente busca, porque ele está tendo perdas cognitivas, e sobre comportamento. Sempre lembrando que caiu no nosso colo, né, dos psiquiatras, o tratamento dos quadros demenciais, unicamente por causa das alterações de comportamento. Beleza? Opa, deixa eu passar aqui. E aí, para que danado serve os inibidores da colinesterase? Com o intuito de diminuir a velocidade de propagação da doença, né? Sabendo que a velocidade de propagação da doença, vamos acreditar que ela pode ser uma evolução relativamente rápida, se não fizer um tratamento adequado, de 2 até no máximo 5 anos, e o paciente que esteja um diagnóstico de demência de quadro leve, demência de Alzheimer de quadro leve, evolui para um velhinho gaga, vamos supor assim, em mais ou menos demência de grau avançado, em torno de 2 a no máximo 5 anos, e aí com as medicações a gente pode estender isso para 6, para 9, para 10, para 12 anos. Então tem uma sobrevida aí de reserva cognitiva, de manutenção de quadro cognitivo muito maior. Tá certo? Vou passar aqui os slides. Vamos lá. Em relação aos inibidores da colinesterase, tem uma resposta relativamente heterogênea. 20% apresentam mal resposta, tá? 20% dos pacientes com quadro de Alzheimer apresentam uma mal resposta para isso. Os pacientes permanecem estáveis cognitivamente por um período de 12 meses. Ó, eu falei para vocês muito em relação a 6 meses. Aqui no slide vem mostrando que na verdade não são esses 6 meses, é em torno de 12 meses. Então se você faz um diagnóstico hoje, faz um diagnóstico precoce hoje de um quadro demencial, tem poucas perdas cognitivas, você começa a utilizar o anticolinesterase o quanto antes, de acordo com as necessidades que eu vou explicar como é que a gente faz esse o quanto antes, né? Que tem que estar utilizando com segurança. Aí você vai manter essa reserva cognitiva por 12 meses
e depois o paciente começa novamente a ter perda cognitiva. Só que a velocidade de propagação dessa perda cognitiva não vai ser tão alta como era se ele não estivesse fazendo, obviamente, o anticolinesterásico. Como bem já falei, não há diferença no benefício cognitivo entre as 3 medicações da classe dos inibidores da colesterase e prescrever a medicação o mais breve possível. Gente, prescrever a medicação o mais breve possível não é correr contra o tempo para fechar um diagnóstico. É fechar um diagnóstico de forma muito cautelosa, tá certo? E aí sim, após você fechar um diagnóstico e ter uma certeza diagnóstica, você vai fazer um tratamento. Não adianta você chegar para mim e dizer, nossa, ele tem Alzheimer, vou começar o inibidor de colesterase hoje, sem você ter o cuidado cardiológico previamente e sem você ter a certeza diagnóstica de um diagnóstico de Alzheimer. Não adianta você chegar para mim que você tinha Alzheimer e depois ele deixou de ter. Não existe isso. É uma doença que tem, ela é grave e progressiva. Ela não volta atrás e deixa de ter Alzheimer. Ela tem ou não tem Alzheimer. Se tiver, é pro resto da vida. Até pelo entendimento que a gente tem hoje em dia da psiquiatria, do entendimento que a gente tem hoje em dia da medicina, se tem um diagnóstico de Alzheimer, é pro resto da vida. Então, beleza. Inibidores da colinesterase, vamos falar primeiramente da rivastigmina. Ele inibe de forma pseudo-reversível a acetilcolinesterase. Ele inibe a butirilcolinesterase também. Não apresenta metabolização hepática, tem baixa interação medicamentosa, tem a metabolização estritamente renal. Administrar, muito interessante que faça a administração junto com os alimentos para diminuir os efeitos gastrointestinais. Então, essa medicação especificamente, a rivastigmina, é extremamente necessário que você peça para o paciente utilizar junto com o alimento. Vai ser 2 vezes por dia, vai ser no café da manhã, vai ser na hora do almoço e tem que estar junto com o alimento. Ah, o paciente não gosta de comer à noite, tem que tomar rivastigmina à noite, então ele está tomando... Não, tem que se alimentar com alguma coisinha, um pedacinho de queijo, um pedacinho de pão, um copinho de leite, qualquer coisa, mas tem que estar forrado, vamos dizer assim, como a gente diz, o bucho, como a gente diz lá, como a gente diz no Nordeste, a gente tem que estar forrado o bucho um pouquinho para que possa tomar essa medicação e não tenha graves efeitos gastrointestinais, tá? Em relação à rivastigmina e a dose, né? Ele vem muito quebradinho, as medicações, a gente tem que iniciar com a dose de 1,5 mg por dia. Aí depois você vai passar esse 1,5 mg para 2 vezes ao dia e você vai aumentar essa a cada 2 semanas. Então você começa usando um comprimido de 1,5, depois de 2 semanas você faz 1,5 mg de manhã e de noite, aí depois você pode aumentar 3 mg a cada semana, até você atingir a dose máxima de 12 mg por dia, que aí você tomar um comprimido de 6 mg pela manhã e 6 mg à noite. Tem um tempo de meia-vida muito curto, então ela é uma medicação complicada de ser utilizada, porque é difícil de você iniciar a medicação, ela geralmente tem um custo maior e tem que ser 2 tomadas diárias para você atingir a 2 comprimidos de 6 mg por dia. Então, geralmente é mais chatinho, tive pouquíssimas oportunidades de utilizar a rivastigmina. Como bem falei, não é minha primeira alternativa, tá certo? Perfeito. Sempre o objetivo é você utilizar doses plenas, doses máximas do inibidor da colinesterase. Na rivastigmina, especificamente, são 12 mg por dia em 2 tomadas. Ah, ele vai tomar os 2 comprimidos pela manhã? Não. A orientação, indicação correta da rivastigmina, 2 tomadas por dia de 6 mg, tá certo? Vamos lá. A rivastigmina, ele apresenta o patchzinho, que é o de Exelon Patch, tá certo? Esse patchzinho de Exelon Patch, na verdade, deixa eu só encerrar aqui.